Queria convidar você para orar, né? A oração não quer demais. Se você puder ficar de pé, vamos orar. Vamos continuar entregando esse culto de adoração e louvor, culto da bênção ao Senhor. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós entregamos a soberania da exposição da Tua palavra, Senhor. Senhor, que Tu cresça e eu diminua, Pai. Que, Senhor, essa palavra seja lembrada como uma exposição da santa palavra do Senhor Jesus, da santa palavra dada pelo Senhor. Pai, que não seja acrescentado nada, Senhor, humano, mas sim, Senhor, algo que possa vir a agregar, Senhor, o entendimento e a facilidade da compreensão dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas 17. Lucas 17, versículo 32. Quem abriu, deu um glória aí. Aleluia. Você pode ler junto comigo? Lembrai-vos da esposa de Ló. Mais uma vez. Lembrai-vos da esposa de Ló. Certo. Quando a gente vê esse alerta de Jesus, lembrai-vos, esse verbo intransitivo, ele é mais que uma orientação, mais para uma advertência. É uma chamada de atenção. O Senhor, quando a gente tem algo, um compromisso para realizar ou para fazer, a gente ou coloca no alarme, ou a gente pede que alguém nos lembre, ou a gente anota na agenda. Então, lembrar está sempre ligado a um fato relevante, a um fato importante, que não pode ser esquecido. Então, o Senhor, Ele traz nessa palavra de Lucas 17, se você tiver a oportunidade de ler o capítulo completo, o Senhor Jesus traz um compilado de informações aí, onde Ele conta sobre a vinda do reino dele. Então, Ele traz alguns fatos que vai demonstrar que a vinda do Senhor está próxima, certo? E quando o Senhor pede para que a gente lembre, que a gente não esqueça daquilo, porque nós precisamos dar muita atenção. Né? Quando nós esquecemos aí o farol do carro aceso, o carro descarrega e a gente tem que ter trabalho para recarregar a bateria. Quando a gente esquece um fogão ligado, a gente pode causar um acidente. Então, todas as vezes que a gente se esquece de um mandamento, de uma orientação divina, nós temos aí consequências graves, consequências sérias. Eu estou falando de um carro porque um carro se recarrega. Mas você se esquecer que você precisa ter a salvação, aí tem uma consequência muito séria. Mas ainda não vamos entrar nesse ponto agora. Eu queria que você agora voltasse a sua Bíblia lá para o começo e fosse para Gênesis 19. Vamos ler aqui um pouco. Vamos começar do 1. Gênesis 19, capítulo 19. A noite estava caindo quando 2 anjos chegaram a Sodoma, e Ló estava sentado à porta da cidade. Logo os viu, Ló se levantou ao seu encontro e prostrou-se com a face em terra. E suplicou: eu vos peço, meus senhores, descei à casa do vosso servo, para ali passardes a noite e lavardes os pés. De manhã retomareis o vosso caminho. Contudo, eles contestaram. Queridos, vamos dar só uma pausinha aqui. Capítulos antes, a gente vê uma situação dessa parecida com Abraão. 2 mensageiros e o Senhor. No caso, a sua Bíblia possa dizer que eram 3 anjos. Mas agora, Bíblias de versões mais estudadas dizem que é o Senhor e 2 anjos. Na versão anterior, os anjos vão também fazer essa mesma função, cumprir uma situação. E ali os anjos vão até Abraão informar que ele e Sara vão ter Isaac.
E o interessante que eu percebi aqui é que os anjos, na situação de Abraão, eles aceitam o convite de pronto e imediato. A mesma situação, Abraão se prostra com o rosto em terra, pede para que eles fiquem, se alimentem, prepara um pão, mata um cordeiro, um novilho, faz todo o banquete embaixo de uma árvore. E daí a gente já vai para a situação de Ló. Ló, ele meio que insiste para que aqueles homens fiquem. E mais um detalhe, o Senhor já não estava. Eram 3, no capítulo anterior, onde o Senhor informa, depois que Sara recebe a notícia, que ela ri, e o Senhor questiona porque ela riu no seu íntimo. Logo após começa a intercessão de Abraão por Sodoma, porque já foi informado que logo depois ali ia ter esse evento, que era a destruição de Sodoma. E Abraão começa a interceder: Senhor, e se tiver 50 justos? E se tiver 50 justos, eu não vou destruir. Mas se tiver 40, vai diminuindo até chegar em 10, né? E essa mesma situação acontece com Ló. Ló se prostra, mas já não tem a terceira pessoa, só tem 2 anjos. E eles meio que eles retraem para ir até a casa de Ló. São galhos que vai aparecendo dentro dessa palavra que a gente o Espírito Santo vai nos chamando a atenção. Aí paramos aqui em contestaram. Contudo, eles contestaram. Os anjos contestaram. Lá no versículo 2. Não. Quer dizer, já rejeitou o convite, né? Não. Nós passaremos a noite na praça. Mas Ló, todavia, insistiu tanto, a Bíblia diz, que eles aceitaram o veemente convite e seguiram com ele para sua casa e entraram. Ló preparou-lhes uma refeição, fez questão de que se alimentassem de pães asmos e eles comeram. A gente vem aqui ver a ação da entrega de uma bênção e a entrega de um ultimato. A gente vê 2 situações. Os anjos indo anunciar a bênção da posteridade de Abraão e aqui os anjos vindo terminar uma geração maldita. Findar a maldição. Então eles precisavam ser rápidos. Todavia Ló insistiu tanto que eles aceitaram veementemente o convite e seguiram no 3. Com ele para sua casa entraram. Ló preparou a refeição no 4. Eles não tinham ainda deitado quando a casa foi cercada pelos homens da cidade. Os homens de Sodoma. Olha que interessante, desde os jovens até os velhos, todo o povo sem exceção, chamaram Ló e lhe ordenaram: onde estão os homens que vieram para a tua casa esta noite? Traze-os aqui para fora. Na versão King James, ela é nua e crua. Em umas versões diz assim, para que conheçamos. Mas eu vou ser bem transparente, até porque esse não é o ponto da pregação. Mas eles falam assim, para que tenhamos relações sexuais com eles. Olha a situação de Sodoma e Gomorra, de Sodoma. Então Ló saiu para conversar com aqueles homens, apreensivo, né? Fechou a porta atrás de si, protegendo os homens, e rogou-lhes, por favor, meus amigos, não cometais essa perversidade. Eu queria saber o que se passava na cabeça de Ló. Se ele tinha medo de não proteger os homens enviados por Deus, que eram anjos, e sofrer a retaliação, era um desespero tomado na cabeça de Ló. Eu não tenho como julgar o pensamento de Ló, mas ele faz uma moeda de troca. Ele diz assim, tenho 2 filhas que ainda são virgens. Eu vos trarei, fazer-lhe o que bem vos parecer, mas estes homens nada façais, porque se encontram na proteção do meu teto. Aí Ló protege os anjos e oferece as filhas, né? Vai entender Ló. Retira-te daí, esbravejaram eles, quer dizer, era um motim
ao redor da casa de Ló e alegavam furiosamente: este homem é um simples estrangeiro, veio morar entre nós e já pretende ser juiz de tudo? A ti, pois, faremos ainda pior do que a eles. Em seguida, empurraram Ló com violência e avançaram para arrombar a porta. Aí a gente fica assim pensando, se Ló teve a compreensão espiritual de que aqueles homens eram anjos, que ele, quando viu, prontamente se colocou, se prostrou e acolheu. Por que Ló não tinha a consciência que aqueles anjos poderiam ter poderes de impedir aquilo? E antecipadamente negociou as filhas. Porque a gente vai ver lá, um anjo só matou 185 mil assírios, né? Um anjo só. Então imagine 2 na história, né? Então assim, o que é que passou na cabeça de Ló para ele achar que os anjos não teriam poder para intervir? E daí então, no 10, nesse instante, os 2 visitantes agarraram Ló, puxaram para dentro da casa e fecharam as portas. Em seguida, feriram de cegueira todos os homens, tanto os moços como os idosos, que estavam do lado de fora, e eles não conseguiram sequer encontrar mais a porta. Amém? Vamos dar uma paradinha aí. Glória a Deus. A gente entende aqui que uma intercessão de Abraão, filho justo, interviu para salvar a sua posteridade. E a gente vai ver no contexto no discorrer dessa passagem, a bênção se estendendo também para dentro da casa de Ló. Em Lucas 17, como eu disse que se você pudesse ler ele todo, o Senhor Jesus cita Noé. Noé, fazendo aquela arca, visto como louco, culminou em salvar os seus filhos e as noras. Olha que interessante. As noras estavam na mesma visão de Noé. Eu imagino até, eu gosto de conjecturar, eu imagino até a nora louvando a Deus de ter casado com o filho de Noé. Oh, meu Deus, graças a Deus, meu bem, que eu casei com você, porque eu vou estar aqui junto na bênção. E a bênção se postergou para as noras, porque elas estavam na mesma visão. Mas não aconteceu com o restante da família de Ló. Então os 2 homens no 12 perguntaram a Ló: ainda tens mais alguém teu na cidade? Aí Ló fala: genros, filhos e filhas, ou qualquer outro parente, os anjos dão toda a dica, né? Vai ter um ingresso para você e ingresso por demais. Isso é a bênção do justo, que vai se derramando e alcançando a muitos. Faz-o sair daqui depressa, porque estamos para destruir completamente esse lugar. Gente, Sodoma, eles estavam mergulhados em um fracasso. A gente pode indagar aí, mas Deus não podia salvar. Na sua misericórdia, a gente conhece um Cristo, um Deus da Bíblia que é cheio de misericórdia. Por que não houve misericórdia para o povo de Sodoma? Eles estavam totalmente apegados ao mundo caído. O Senhor abrira o braço várias vezes para se reconciliar com esse povo. E eles eram inconsequentes. Eles eram deliberadamente pecadores. Mergulhados em fracasso, contaminados de volúpia. Não existia nada da essência de Deus que pudesse gerar nele uma misericórdia com aquele povo. A gente tira o que era que os sodomitas faziam. Sodomitas, eles queriam ter atos sexuais pervertidos com os homens e ainda por força e violência. E quando você vai pegar essa palavra que ela está ligada a Ezequiel, você vai ver que aqui não só era o pecado sexual, não. Em Sodoma era o desprezo ao necessitado, era o acúmulo da corrupção, era o adultério. Então era um compilado, uma gama de pecados dentro daquela cidade
e que eles estavam entregues às suas próprias concupiscências. Já não enxergavam Deus. Ló sabia que aqueles homens não eram homens comuns, como eu falei, né? E vendo aquilo, Ló se desespera no ímpeto de tentar salvar os dele, os da casa dele. E eu vejo aqui o Ló, um homem que é preocupado com o status quo, né? Que é a pessoa que está muito preocupado em adquirir os bens e a família fica em segundo lugar. Você vê um Ló, que era um homem vultuoso financeiramente, dentro de uma cidade corrompida, onde ele poderia sair daquele lugar e produzir negócios em outros lugares, porque Ló tinha posse. Ló ficou com parte das coisas de Abraão, que era muito rico. Então a gente vê um homem mais preocupado com o status quo, que é a aparência e o dinheiro. Porque um homem que está preocupado com a sua família, ele não troca as suas filhas virgens para que selvagens façam mal. Então a gente vê aí um homem que também está sendo salvo pela misericórdia da intercessão de Abraão. Pela misericórdia. Então, a preocupação dos anjos ali era tirar a família de Ló, porque a ordem era essa, para tirá-los de lá. Glória a Deus. E daí, seguindo na leitura, vamos aqui, porque no 13, porque estamos para destruir completamente este lugar. O clamor que sobe constantemente ao Senhor contra esse povo é tão grande e maligno que ele nos enviou para destruir a cidade. Então Ló correu e foi falar com os homens que iam se casar com suas filhas. E ele os instava: levantai-vos, sai deste lugar, porque o Senhor destruirá toda a cidade. Todavia eles pensaram que ele estivesse apenas brincando. Ao raiar da aurora, os anjos insistiam com Ló, ordenando: levanta, toma tua mulher, as tuas 2 filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Por quê? Porque aqueles genros zombavam de Ló. Não sei se a versão de vocês fala isso. Zombavam de Ló. Quando Ló foi dar a notícia, não foi a mesma situação que aconteceu com Noé, quando foi dar a notícia. As noras de Noé se apegaram aos seus maridos e abraçaram a promessa. Já os genros de Ló, não, eles zombaram de Ló. E eles terminaram por ficar. E daí, entretanto, como ele hesitasse, os homens o tomaram pela mão, bem como sua mulher e suas 2 filhas, e conduziram-nos à força e os deixaram a salvo fora da cidade, pelo misericordioso amor que o Senhor teve para com eles. Gente do céu, Ló ainda... A atenção para esse caso, a gente traz muita memória da mulher, né? Que ela olhou para trás. Mas você está vendo que o próprio Ló, ele era também apegado àquela cidade. Ele era apegado ao que eu falei anteriormente, o status quo do homem poderoso, do homem de terras. Ele era apegado àquilo ali. Então, insistentemente, os anjos pegam eles pelas mãos para tirar fora da cidade. O 17. Assim que os tiraram da cidade, um dos anjos recomendou a Ló uma das primeiras recomendações: escapa-te por tua vida, ou livra-te, salva a tua vida depressa. A segunda recomendação: não olhes para trás e nem pare em nenhum lugar durante tua jornada pela planície. Foge para a montanha, a fim de não pereceres com os demais. Querido, o Senhor dá 3 recomendações. Escapa-te por tua vida. Não olhes para trás. Não pare. Você pode dizer um amém?
Eu fico até imaginando Ló se afastando dos seus bens, querendo voltar para pegar a sua botija de ouro, né? E agora como é que eu vou me estabelecer em outro lugar? O que é que eu vou fazer? Era o sentimento de apego. Aí você vai ver aqui nessa passagem onde a gente começou, em Lucas, que o Senhor diz que aquele que estiver na laje não desça, que estarão dois trabalhando, duas mulheres, uma ficará, a outra subirá. Né? Então, assim, é como o Senhor disse, siga, confie em mim. Escape pela sua vida. Eu quero fazer também eu queria que você, depois você lesse, mas eu quero só citar Lucas 9, 62. Ele diz assim: o que coloca a mão no arado e olha para trás não é digno de mim. Então o Senhor, Ele está advertindo que se nós entramos com Ele nesse caminho, esse caminho é o certo. É a verdade é a vida. E o alerta que o Senhor nos dá é não olhar para trás. Mas olha que situação difícil. Eu vejo Ló um homem um homem sem pulso. Eu consigo enxergar o Ló, um homem meio inconstante. E uma liderança inconstante, ela traz uma ruma de erros. Uma liderança inconstante, ela traz uma ruma de falhas. Ela traz uma série de coisas pela inconstância. Vai, não vai. Levo, não levo. Vou, não vou. Os homens de Deus estão ali. Ló reconhece os homens de Deus. Os homens de Deus dizem o decreto que vai destruir a cidade. E Ló ainda quer morrer agarrado nos bens. Jesus Cristo de Nazaré. Então a gente não tem nem como olhar para a esposa de Ló e entender o sentimento dela, se o próprio Ló sentia aquilo. Então, o que a gente vê hoje, no nosso tempo atual, que Satanás tem feito? Satanás, ele tem trabalhado para minar a nossa esperança. Mas Satanás tem trabalhado no cansaço espiritual, físico, numa distração. Satanás agora aprendeu que ele não vai trabalhar mais para tirar da igreja, não. Ele vai trabalhar para que o mundo não saia de você dentro da igreja. O trabalho de Satanás agora não é lhe dar só uma estafa para chegar à igreja. Você pode até vir. Mas o trabalho de Satanás é lhe distrair. É você estar aqui com o coração nas coisas. É você estar aqui pensando no cheque que vai entrar amanhã. É você estar aqui pensando como é que vai pagar uma conta amanhã. É você estar aqui pensando no amanhã que não lhe pertence nem a ninguém, a mim nem a você. Né? Que o Senhor disse que os pássaros não trabalham nesse século e comem todos os dias. Então, o trabalho de Satanás hoje é trazer um ranço. Você cria um ranço da igreja. Você cria um abuso de vir para o culto. Você cria um abuso de ouvir a irmã Bel. Não cria abuso de me ouvir, não. Vigia. Você cria um abuso de ouvir a palavra de Deus. Você cria um abuso de ouvir a palavra de conserto. Porque você quer ouvir bênção. Eu digo, nós. A igreja brasileira. Nós estamos num ambiente muito confortável. E nós queremos que o culto da bênção seja o receba. Se o pastor tivesse feito a agenda aqui do homem do CPF, essa igreja estava lotada, não tinha cadeira. As pessoas iam querer pagar para entrar. Então, o que é que acontece no nosso meio? A distração. É o povo saindo do Egito, mas o Egito dentro do povo. Então a gente vê o Ló saindo da cidade, mas a Sodoma dentro dele. Enraizado nele. Tanto que você vai ver as filhas de Ló mais na frente. Isso são cenas do próximo capítulo. Você vai ver o que aconteceu com as filhas de Ló. Continue lendo, que você vai entender o que a cultura daquela cidade fez naquela família. Então, assim,
A gente, para servir ao Senhor, precisamos reinventar a cultura. Reinventar não. Renascer para a cultura de Cristo. Nós precisamos deixar a cultura velha e viver a cultura do reino. Meu querido, isso é um processo tão difícil. Tão difícil. Hoje eu fui atendida, hoje eu fiz um exame intercalado. Eu era 2 horas fazendo exame de sangue e eu fui atendida por uma moça na copa do laboratório. Que moça doce, meiga. Como aquela moça carregava Cristo. O Espírito Santo conectou ao meu e disse: ela é cristã, ela é minha filha. Uma gentileza para atender, uma preocupação se eu era diabética. Eu disse: eu não estou comendo glúten. Ela foi lá dentro, pegou um bolinho sem glúten. Eu tenho a receita? Ela tem, não, mas eu posso arrumar para você. Gente boa, perguntou a Débora: você quer o que? Débora, é chocolatada. A tia vai bater um chocolatado para você. Eu digo: oi? Gente, qual a cultura nós estamos levando onde nós chegamos? Eu estava conversando com o rapaz do laboratório, aí a Débora tirando sangue e virado o rosto assim: eu sou Débora, eu sou juíza, eu sou forte. E chorando, e a lágrima caindo. E escondida aqui em mim assim, e dando o braço a ela. Aí o rapaz: você é forte, você é juíza? O rapaz não entende, né? Débora, juíza, Bíblia, quem entende, entende, quem não conhece, não sabe. Aí ele disse, aí ela: sim, eu sou Débora, eu sou a Débora juíza. Aí ele comeu assim voando, tirou o sangue, depois ela disse: isso não é uma picada de formiga não, isso é uma picada de abelha. Aí ganhou uma massinha, esqueceu. E o rapaz disse para mim assim: a senhora é advogada? Aí eu toda ancha, né? Como assim? Aí ele disse: a senhora parece advogada. Que bom. Atuo na área previdenciária. Ele me deu o seu contato, eu dei o cartão, a gente conversou rapidamente. Ao sair, e eu ia voltar pela segunda vez, eu disse bem assim: eu identifiquei aquela moça como cristã, e esse homem me identificou como advogada. Por que ele não me identificou como cristã? Eu fiquei me analisando, fiquei pensando: qual é a bandeira que eu tenho hasteado? Pense nisso comigo, querido. Vou fritar meu cérebro sozinha, não. Vamos fritar juntos. Hebreus 10:38. Pastora Jo, pode ler aí em alto e bom som. Hebreus 10:38. Mais uma vez, o Senhor falando: o justo viverá pela fé. Ló vê o cenário. A bola de fogo vai descer do céu. O ambiente já está quente, já está ácido, já está inóspito. E Ló ainda quer ficar ali, retrocedendo na fé, né? Retrocedendo. Então, assim, o justo viverá pela fé. Qual é a área mais atacada da nossa vida? A fé. Como a gente desconfia que as coisas vão acontecer, né? Como a gente é desconfiada, a gente pode até não falar, para não dar ousadia, que a gente está esperto, né? A gente não vai estar falando para o diabo anotar. Mas dá aquela desconfiança. Mas quem sabe que a gente desconfiou? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Meu filho, minha filha. Você não confia, você não vive por fé ainda. Vamos melhorar o seu grau de fé, você não vive por fé ainda. Né? E, como eu falei, vai gerar o desânimo, vai normalizar, não cultuar. A gente vai criar uma barreira para vir para a igreja, a gente vai criar, terceirizar pessoas que nos impedem de vir à igreja, nos impedem de crescer espiritualmente. Olha, quando o crente começa a perder o gosto para as coisas de Deus, é um perigo eminente. É um perigo eminente. Aí eu lhe pergunto, essa semana eu estava conversando com uma amiga
E eu até costumo dizer assim, que eu agradeço a Deus que o Senhor me apresentou às amigas dele. Eu estava até conversando com a minha irmã sobre isso. Eu digo, pastor é solitário, né? Pastor não pode passear com todo mundo, né? E eu dou graças a Deus que eu tenho amigas que eu posso me abrir, falar coisas. Eu sinto muito por vocês, pastores, que o Senhor coloque verdadeiros amigos para vocês, né? Verdadeiros braços acolhedores, para que vocês possam ser acolhidos. Pastores precisam de acolhimento, porque a gente liga para eles e eles ligam para a gente. Não liga, né? Já viu um pai se aconselhar com um filho? Não, a não ser que haja uma anomalia, né? Que o pai seja tão retardado a ponto de o filho ser mais maduro que ele, precisa dizer, ô pai, se comporte, a gente vê, né? Muito filho, se comporte, mãe, melhore. Mas aí é uma anomalia familiar, mas a gente não vê um pai se aconselhando com o filho. E eu estava conversando com uma amiga e eu estava contando umas dores assim para ela. E naquele momento eu estava precisando de um afago. E ela me deu um afago de 5 dedos assim, ó. Mas não foi na minha cara não, foi no meu espírito. Pá! Uma tapa, que eu disse, oxente. Uma tapa de palavras de conserto. Uma tapa de dizer, pare de colocar a culpa em Ciclano, em Beltrano, porque você está assim. Aí eu, oxente, como ela está brava hoje? Será que ela está TPM? Ela disse, é uma coisa que eu estou aprendendo. Há 2 meses, a duras penas, eu estou praticando. Faço a minha parte. Qual é a parte que você está fazendo? Aí eu, vixe, como ela está brava. Não tem aquele meme, né? Moreno, como você está bravo. Eu disse, como ela está brava, como ela está chateada. Josi, não me venha com essa retórica novamente. Eu digo, também. Vai chorar nos pés do Senhor. Mas não vai chorar nos pés do Senhor, não. Era um momento propício para eu ouvir aquilo. Era um momento necessário para eu ouvir aquilo. Faça a sua parte. Tire a cultura errada de dentro de você. Transforme o ambiente com a renovação da sua mente. Faça-o mover você. Ninguém faz, vá você sozinho. O Senhor te contempla no secreto. No secreto, o Senhor te honrará. A Bíblia diz. Pare de dizer que você não cresce por causa de marido, por causa de mãe, por causa de filho, porque você se tornou mãe, porque você se tornou empresária. Porque pare de inventar histórias. Pare de colocar o emprego como jugo para você crescer espiritualmente. Você quer que Deus tire seu emprego? Você quer ficar liso? Com o cartão topado chegando só, você está devendo. Só meu marido, só de falar que ele vai dever, a cabeça dele já fica toda vermelha. Eu digo, toma um comprimido. Toma um comprimido. Você quer isso? Teve um dia que eu vou falar aqui, uma semana que eu estava com tanta raiva de junho, que eu digo, meu Deus, se tivesse 2 casas, ele ia morar em uma e eu ia morar em outra. Sou tão bonzinho, ele dizendo ali. Uma raiva. Olha, gente, aqui o público eu sou altamente sincericida, viu? Não tem negócio de esconder, não. Eu sou humana, eu sou isso mesmo. Quando eu passei no varal, estava um suéter dele estendido, o suéter passou assim na minha cara. Tchum. Aí eu senti o cheiro do perfume dele. Vou dizer agora a você, meu marido, tá chegando o dia dos namorados. Aí eu senti o cheiro dele. Mas, gente, ele não estava em casa, senti o cheiro dele. Aí eu voltei. Aí cheirei de novo. Eu disse, menino, que perfume forte. Você lava com sabão e não sai. Só que não era essa lógica que o Espírito Santo queria gerar em mim. Aí eu voltei e cheirei de novo. Eu tive saudade do meu cabeção. Meu cabeça de caixa d'água. Saudade. Cheirei a camisa de novo. E o Senhor disse, se ele viesse lhe faltar hoje? Eu digo, eita, eu ia ficar uma viúva tão desconsolada. Quero não, Senhor, ficar viúva. Então são essas importâncias que o Senhor quer que a gente dê. As coisas que Ele nos deu. Se o Senhor me deu um bom status e eu posso devolver a casa do Senhor, olha que mecanismo.
Se eu posso patrocinar a vida de alguém em um evento, se eu posso pagar a conta esse mês quando meu esposo não tem. Então, que paremos de dar importância a coisas tão mínimas e que são bênçãos e que a gente termina transformando isso no embaraço. O menino, a comida, gente, tu sonhou, pediste para teu filho. O meu filho mesmo, para ser gerado, foi 3 meses de cama, né? Quem acompanhou na manhã. Tomando hormônio para segurar o meu filho, com a placenta no canto e ele em outro. Vivenciando milagre todo dia. Quando fazia ultrassom, ia deitada em 40 com o carro piscando, voltava deitada em 40 parando no trânsito, porque não podia ter movimento. Eles me tiravam do carro deitada, às vezes com um sol, para eu poder segurar o Benjamin. E hoje eu dizer que meu filho dá trabalho. Então, a gente precisa parar de mimimi, de pantinho, como diz aqui no Nordeste. De parar, como é que você tem uma igreja dessa? Uma igreja como essa, acolhedora, pastores que não são defraudadores. A minha pastora mesmo, quando fala de dinheiro, parece que quer se esconder. Eu digo, pastora, tu fala de dinheiro, minha filha. É dinheiro que paga a conta. Eu não gosto muito de entrar nesse mérito. Tem que entrar. Principalmente, a gente faz a exposição da palavra de dízimo aqui, não é para lhe cobrar não, querida, é para lhe ensinar a forma certa e correta. Porque tem gente, se a gente não fizer, se a gente fosse uma igreja madura, a ponto de a gente botar como é o nome, pastor, talvez eu confundo, gasofilácio, aqui no meio, e a gente só cantasse, fica aquela música, te adoro, te amo, Deus, tua graça nunca falha. Já pensou? O gasofilácio aqui no meio, sem pregação nenhuma. Todos os dias eu estou em tuas mãos, desde quando me levanto, olha que verdade, até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. A gente ainda vê assim, entregar esse dinheiro feliz. São verdades que precisam entrar. A cultura está encontrando um empecilho para habitar em nós. Nós estamos precisando ser discipulados várias vezes, porque no outro mês a gente quer pecar de novo. E se só for a última olhadinha, como deu a mulher de Ló para trás, a última, deixa eu olhar a minha casa, acabou-se. Boa mulher. A gente não sabe que essa flertadinha vai ser a última e a que vai nos dar o ingresso de tobogã. Todo mundo já sabe, né? Tobogã quente. Então, assim, a gente precisa entender que esse namoro, esse flerte com o passado, esse flerte com a nossa velha vida, ele precisa terminar. Né? Olha, eu tenho uma raiva de Facebook. Eu tenho uma raiva. Um ranço, peguei um ranço de Facebook. E Facebook, os usuários de Facebook, ele vai de 40 a 60. É onde a turma mais madura, o Rodrigo está rindo ali, onde a turma mais madura consegue mexer, né? Porque o Instagram, estudando mídia, ele foi feito para ser um produto rápido, de muita informação. Você vai ali, né? Hells. Se falar em inglês, rios com H é inferno, viu? Cuidado. Inferno. Quando tá ali perdendo uma hora, que agora eu peguei o celular do meu filho que puxei o tempo de internet, eu digo, nem chegou meio-dia, você já tá 2 horas e 25 minutos. É tudo, eu digo, é tudo não, é só rede social aqui. A gente tá agora lá no controle do tempo, da hora. Então, assim, se a gente não parar, voltando para o Facebook, o que é que o Facebook faz? Lembranças Gazeta, né? Se você não apagou as fotinhas lá de Sodoma e Gomorra, ela vai voltar. Ela vai voltar. Aí tô eu lá com 2 mechas aqui, rock and roll, lembrança, eu lá super, não sei o que, não vou nem arrumar o nome.
super Sodoma, fazendo altas caras de bocas cavadas, com o cabelo pintado uma mechona lá. Aí eu, eita, poxa, eita como eu tava, olha que máquina. Eu olhando a foto, menina, eita como eu tava. Tá, menina, tava bonita aí, viu, menino? Mas mais perdida do que segue em tiroteio. Mais toncha. Quando eu me lembrei daquele ano, eu digo, Jesus, ainda bem que tu não chamou a minha senha. Porque ou ia tu chamar, ou eu ia morrer sem ti, né? Porque morrer sem Jesus, ou ia ter a misericórdia do último minuto. Não sei. A morte a gente não tem como desvendar, saber. A gente tem como não olhar para trás. A gente tem como seguir para o alvo. Apóstolo Paulo fala que prossigo para o alvo, deixa as coisas velhas que para trás ficam. Se eu ficar nisso aqui, eu vou perecer, eu vou padecer. Se eu não permitir que a cultura do reino invada a minha alma e subjugue a minha cultura humana, eu não alcanço o reino dos céus. Então, assim, a gente tem que olhar, observar. Aí eu lhe pergunto o que foi que Jesus falou, Lucas, lembrai-vos. Por que o Senhor mandou lembrar logo da mulher de Ló? Porque foi ela que não alcançou a graça. Ela perdeu, ela ficou. Há historiadores que se arriscam em dizer que essa mulher voltou correndo para dentro da cidade. Sabe por quê? Porque se fosse para olhar para trás, Abraão também tinha morrido. A Bíblia não diz que Abraão, indo pela campina, vê a explosão e ele olha para trás. A explosão chamou a atenção dele, olha para trás. Então, se fosse olhar para trás, Abraão tinha virado a chancela também. Não é sobre olhar para trás, literalmente falando. É sobre ter saudade de coisas velhas. Se o Senhor está dizendo mandando você encerrar ciclos e você está apegado, você está em desobediência. Ponto terminado. Se o Senhor está dizendo, saia dessa cultura, porque essa cultura atrapalha a cultura do reino entrar na sua vida. Você precisa cortar na carne e encerrar essa cultura. Eu tenho uma amiga que eu sou apaixonada por ela, mas não dá mais para andar junto com ela. Não tem uma vez que ela me encosta em mim, para a gente se encontrar, ela diz assim, vamos beber? É do nada. Eu digo, menino, mas eu sou crente. E agora ela encontra duas crentes da época dela, vamos beber nós três. É como que é uma mente totalmente deturpada a respeito da nossa vida hoje. É uma pessoa que está entregue deliberadamente ao pecado. Eu digo, amiga, encontre Jesus. Jesus, eu vou morrer assim. É assim, o povo de Sodoma já estavam conformados. E a gente só tem a orar por ela. Então vai ter coisas que você precisa cortar, querido. Né? Vai ter lembranças lá, vai lá no teu Facebook, corta um monte de coisa lá que tiver velha, porque tem um monte de crente com foto que estão tomando cerveja, minha gente, pelo amor de Deus. Numa roda de cerveja com os amigos, para não apagar, apaga, gente. Apaga, se o senhor não apagou, apaga também, faça a sua parte. A borracha do céu apagou o seu passado, você apaga a sua. Renove a sua mente, renove as suas ações. Aí eu estou vendo crente até 2020. A partir daí, quando não conheceu a Jesus, eu desmantelo. Eu disse, não, eu vou encerrar essa conta do meu ódio. Agora, porque tem muita foto do meu filho pequeno, que a gente fazia aquela exposição louca, que hoje não pode mais você fazer a exposição hoje do menor com tanta frequência por causa do tráfico, né? Por causa do roubo de imagens. E eu comecei a apagar um monte de coisa lá. Então, eu estou apagando fisicamente, mas a gente precisa apagar certos costumes que estão intrínsecos em nós. Não podemos olhar para trás. O Senhor deixou 3 orientações. Livra-te e salva a tua vida depressa. Você vai caminhar com pessoas e elas vão ficar no caminho. Eu imagino Ló quando viu a esposa dele, é uma conjectura pessoal minha. Imagino Ló quando viu a esposa dele sendo achatada por aquela bola de sal, por aquele fogo que veio do céu. Que ele olhou, ele disse, tu ficou e eu vou ter que seguir.
Talvez aquele homem seguiu com lágrimas nos olhos, sofrendo. Mas aquela mulher não teve direito a um enterro digno. Ali ficou. E a vida da gente vai ser isso. Pessoas vão ficar no caminho. Para de estar querendo arrastar pessoas que não vão te ajudar no processo da salvação. Livra-te pela tua vida. Apressa-te, como a palavra diz, livra-te, salva a tua vida depressa. A Bíblia diz que o reino dos céus é para ser conquistado na luta. Então brigue pela sua coroa, né? Você não vai orar por aqueles? Vai orar. Você não vai aconselhar? Não vai aconselhar. Você só não vai parar a sua vida e nem parar o seu crescimento espiritual porque alguém um dia lhe acusou de alguma coisa. Você vai viver eternamente nessa culpa. Nem pares. Aí ele fala, não olhes para trás. Que além de você precisar se salvar, você não pode ficar dando essa namorada com o passado, com Sodoma. É perigoso. É perigoso. E nem pares em nenhum lugar durante a sua jornada. Pare não, meu irmão. Passe direto. Olha, tantas vezes eu estou passando de carro em lugares que eu sei que eu vou encontrar pessoas, vou parar para falar com fulano aqui, que vou dando seta, o senhor bota a seta de volta na pista e vai-se embora para o seu caminho. Tem lugar que você não vai resistir. Queríamos nós estarmos 100%, mas não estamos. Estamos na terra, estamos no processo. Não é porque eu também não sou 100%, que eu não vou ficar um crente errante, sempre dando um monte de pisada na bola. Entendeu? Então, assim, a gente é uma cultura que a gente precisa deixar. Sodoma é algo que ficou para trás. Precisamos seguir para o alvo, apressadamente. Apressadamente, porque nós não sabemos o dia que o Senhor vai chamar. O Senhor vai chamar o dia que vai estar um escovando os dentes, vai ter um trabalhando, vai estar um amamentando. A gente vai estar na vida comum. Então a gente não sabe o dia da vida de Cristo, mas Ele virá. E eu preciso apressar pela minha vida. Eu preciso salvar depressa a minha vida. Eu preciso não ter dúvida, como o anjo fez. O anjo pegou em Ló, digo, me venha-se embora, deu um mexicão para Ló andar. A gente precisa sair dessa necessidade de ser empurrado. Pastora, manda para mim uma poesia pela manhã para me inspirar. A pastora está lá, coitada. Senhor, fala do meu coração, me dá uma inspiração. E a gente está esperando que alguém seja tocado espiritualmente. O pastor nem me ligou. Gente, a gente está esperando que o pastor ligue para a gente ter ânimo, para a gente poder vir à casa do Senhor, para o pastor dizer, preciso para a gente botar na escala para você ler a Bíblia. São coisas que a gente vai levar os tapões, como eu levei essa semana. Josi, quantos anos você tem de crente? Aí eu, nem vou dizer. Para que você quer saber, curiosa? Quantos anos você tem de crente? Para você estar nesse mimimi. Para de estar botando a culpa em fulano, ciclano. Vá-se embora com essas coisas, rapaz. Quando eu estava caída, você me levantou, você esqueceu tudo, foi ter uma amnésia em você. Eu digo, Jesus. Eu digo, mulher, tu devia ter desligado, nem atendido a tu fazer isso comigo. Mas depois eu entendi que é o tempo do afago e o tempo da escova. Né? Terminou meu tempo. Eu fui fazer, olha só, eu fui fazer um exame de sangue e eu abri o braço e disse, meu Deus, será que eu limpei a dobrinha? A dobrinha. Olha a minha preocupação, se o meu grude ia aparecer para a mulher. Eu digo, a mulher vai dizer, tá menina, mulher imunda. Aí eu fiz assim, a mulher deu as costas para ajeitar e eu... limpar o braço. A mulher ficou vermelha. Aí eu disse, eu passei assim a mão. Tirar o grude. O grude velho lá, espiritual lá, que a gente não de casca. O cara está tão acostumado que vai deixando lá, vai deixando. Aí na hora da necessidade, vixi, será que eu vesti algo novo? Será que eu depilei a perna? Será que eu... Tá entendendo? São coisas basilares que nos constrangem, mas precisa constranger o nosso espírito. Tem que constranger a gente de dentro para fora. A gente não pode se preocupar com a questão estética, porque a gente toma banho no automático, né? Tem aquele dia do banho geral e aquele dia do banho francês. Rápido, para ir embora, para não sair fedendo. Aí nesse dia
eu digo, chega, meu Pai. Mas a gente precisa se preocupar com essa crosta espiritual que vai criando de pouquinho em pouquinho. Daqui a pouco está um bodô, tampando o ouvido, tampando o olho, tampando o entendimento, fortaleza no espírito, na alma, na mente, que não tem palavra viva do céu que entre. Você vai sair daqui dizendo, eu não saí, não marchei, eu não voei. Entendeu? Então são coisas que a cultura do reino precisa entrar em nós. E Jesus disse o quê? Lembrai-vos da... Ela perdeu a boa parte. Ela perdeu a boa parte. Amém? Queria agradecer a oportunidade no nome de Jesus. Obrigado, pastor. Perdão pelo extrapolar aí os 10 minutos. Amém.